Ok, então gravando a aula, começando. Boa tarde a todos novamente, né? Chegou um tanto de gente aqui enquanto eu estava falando. Vamos começar, né? Quero ver um tanto bom de coisas. Estou um pouco preocupado com o nosso ritmo, a gente está indo um pouco mais devagar do que eu previa. Mas a culpa não é de vocês, não, a culpa é minha, né? Porque é a primeira vez que eu dou esse curso. E eu fiquei sabendo que ia dar esse curso mesmo, confirmado, assim, meio em cima da hora, né? Mas ok, assim, eu já tinha pedido, tinha uma indicação que eu ia dar, já tinha dado uma olhada no livro, mas aí eu fiz o cronograma, falei, né, dando uma olhada nos livros, aqui isso é tranquilo. Na verdade, na hora que a gente começa a dar aula mesmo, que a gente vê que tem alguns pontos que agarram mais do que outros, né? Mas, ok, eu acho que a gente está indo num ritmo bom, mais devagar do que eu esperava, mas acho que a gente chega no final, no fim, assim, vamos conseguir ver toda a matéria que eu tinha previsto, né, que é a ementa do curso mesmo. Então vamos lá, não vamos perder mais tempo não, vou compartilhar a tela, tá? E vamos começar a aula. Estamos gravando. Vocês estão vendo aqui, né, que o que eu pretendo discutir hoje é a interferência de múltiplos feixes, que já é o capítulo 4 do livro do Fowles, né? Na parte de interferência, a gente estava vendo interferência de dois feixes, né? Que é o capítulo 3. Ficou duas sessões e meia lá no final, curtinhas, que eu vou só mencionar aqui agora, tá? Uma parte, não porque são menos importantes, mas porque são assuntos extensos, eu não quero discutir em detalhes. Bom, deixa eu falar o que é. Uma é o interferômetro estelar de Michelson, não confundir com o interferômetro de Michelson, que a gente já discutiu, todo mundo conhece bem, né? O interferômetro estelar é um interferômetro que foi proposto pelo próprio Michelson, né, como uma técnica, é uma maneira de medir diâmetros de estrela. Medir diâmetro de estrela não é fácil, não, né? A gente olha para o céu e mesmo com um telescópio razoável, você só vê aquele pontinho lá, é difícil, uma fonte pontual de luz. O que significa que o comprimento de coerência, né, que a gente discutiu nessas últimas aulas, é muito grande para essas estrelas. Mas o Michelson bolou um jeito que está discutido razoavelmente no Fowles, tem uma discussão um pouco melhor no livro do Hest, né, um pouco mais detalhada, que é uma técnica de medir diâmetros de estrelas via comprimento de coerência. Funciona. Né? Basicamente, eu determino o comprimento de coerência daquela fonte de luz e daí eu tenho o diâmetro da fonte de luz. Né? Usando dois espelhos que estão afastados, mas não precisam ser grandes espelhos, não. A outra coisa que eu estou deixando sem discutir em detalhes é aquela seção de interferometria de intensidade. Basicamente, ele apresenta o interferômetro de Hanbury, Brown e Twiss. São duas pessoas, dois ingleses, um que chama Hanbury Brown e outro que chama Twiss. É um interferômetro importante. O Fowles apresenta ele no contexto também de astrofísica, que foi a proposta inicial de Hanbury, Brown e Twiss, né? Mas ele hoje é um interferômetro muito usado em ótica quântica, porque é a maneira que você tem de fazer intensidade, portanto, você está medindo interferometria do módulo do campo elétrico ao quadrado, né? Você está vendo interferometria do módulo do campo elétrico ao quadrado, por isso que a gente chama de interferometria de intensidade, que é a maneira de medir um coeficiente de correlação, uma função correlação de segunda ordem, que é importante no contexto de ótica quântica. E a terceira coisa que eu estou deixando discutir em detalhe é a espectroscopia de transformada de Fourier, que também é muito importante, né? Uma técnica experimental bastante usada. Gostaria de discutir todos esses três temas. Interferômetro estelar de Michelson, talvez eu gastasse aí uma meia hora, mas os outros dois temas, medir funções de correlação de segunda ordem, espectroscopia dos transformados de Fourier, cada um deles seria uma aula inteira. A discussão que está no Fowles é bem curtinha, bem abreviada. Então,
o que eu quero, o nosso tempo é finito, né? A gente não pode ver tudo. O que eu quero é anunciar essas coisas, tá? Vocês já ouviram falar pelo menos uma vez na vida, que eu estou acabando de falar agora, né? E vocês sabem onde procurar a primeira referência, caso vocês precisem disso, que está lá no Faules. Eu recomendo ler essas sessões, vocês vão ficar com um monte de dúvidas, mas tem lá, ele dá algumas referências, é um livro já meio antigo, as referências são mais antigas também, então é claro, né? Mas tenho certeza que vocês sabem procurar referências mais novas, ok? Mas então, dentro dessa filosofia que nosso tempo é finito, nós temos que seguir em frente, tá? Se alguém quiser fazer o trabalho final sobre um desses assuntos, é extremamente bem-vindo, tá? Interessante. Alguém que tiver um interesse maior, né, nessas áreas, seria um trabalho interessante. Bom, mas vamos lá, né? A gente vai para a interferência de múltiplos feixes. Até agora, como eu mencionei, a gente viu interferência só de 2 feixes, e agora a gente vai direto de 2 para muitos, tá? O caso mais usual que a gente encontra essa interferência de 2 feixes é quando você tem reflexões e transmissões sucessivas. A situação típica é a seguinte, ó, eu tenho 2 superfícies refletoras. Vou representar desse jeito aqui. Isso pode ser assim, pode ser uma placa de vidro. Isso aqui é uma placa de vidro de índice de refração N, né? E do lado de cá eu tenho ar, do outro lado também eu tenho ar, né? Então, um feixe de luz. Então, eu tenho aqui, nessa interface entre o ar, não vou escrever ar, não, podemos, ok, vou escrever ar, né? Aqui eu tenho um meio N, pode ser vidro, pode ser quartzo, pode ser uma película de óleo também, em cima de água, né? E aqui do outro lado é ar. Né? Mas, por enquanto, eu vou supor que o meio do lado de cá é igual ao meio do lado de cá. Eu tenho uma película de um material qualquer aqui. Isso aqui é fino, nessa separação aqui, vou chamar de D, né? É um meio com índice de refração N. Se eu tiver uma situação dessa e ver um feixe de luz aqui, ó, com amplitude de campo elétrico é 0, quando ele chega nessa fronteira, não? Fazendo um ângulo θ aqui com a normal, parte desse feixe é refletida, não? E parte é refratada, ou seja, é transmitida, e incide na segunda superfície lá. Não? Essa parte que foi refletida aqui primeiro, a amplitude do campo elétrico aqui vai ser a amplitude inicial vezes o coeficiente de reflexão, R. Não? R é o coeficiente de reflexão daquela que a gente viu antes. Não é a refletância, não, é o coeficiente de reflexão. A refletância é o módulo ao quadrado, né, do coeficiente de reflexão. Bom, a parte que foi transmitida, ela tem uma amplitude que a amplitude inicial é 0 vezes o coeficiente de transmissão. Essa é a definição do coeficiente de transmissão, coeficiente de reflexão. Né? T aqui é o coeficiente de transmissão. Essa parte que foi refratada, que foi transmitida, né, quando ela chega nessa segunda superfície de separação, ela é novamente uma parte transmitida, não? E se o coeficiente de reflexão aqui é igual ao primeiro, essa parte transmitida tem amplitude 0t, que foi o que chegou, vezes t de novo, 0t ao quadrado. Mas uma outra parte do feixe é refletida aqui, e isso aqui vai ter amplitude 0t, não? Se o coeficiente de reflexão aqui é igual a esse, vai ser 0t vezes r. Não? E aí isso aqui vai acontecendo sucessivamente, nessa parte aqui, esse feixe aqui. Um vai ser refletido, outro vai ser transmitido. Deixa eu simplificar a história, copiar uma figura do livro, que fica mais bonito e tem mais coisas aqui. Né? É mais ou menos o que eu estava falando aqui. Né? O feixe incidente está aqui, ó, é 0. Né? Aí, quando ele chega na superfície de separação, esse aqui é o meio de índice de refração N. Né? A espessura desse meio aqui é um tanto que eu vou chamar de D. Né? O meio do outro lado é igual ao meio que está aqui. Né? E aí eu posso falar que esse coeficiente de reflexão aqui, R, é igual ao coeficiente de reflexão nessa outra superfície, R,
né? Depois a gente abandona essa hipótese, mas considera um caso mais geral. O coeficiente de transmissão é T aqui dentro desse meio. Ah, e é T quando eu passo daqui de fora lá para dentro e é T também quando eu passo de dentro para fora. Estou fazendo uma simplificação, depois a gente generaliza. Bom, então o refletido é 0R, né? O transmitido é 0T, como eu estava falando, aí é transmitido de novo é 0T vezes T, é 0T ao quadrado, mas uma parte é refletida, amplitude é 0TR, aí o que é transmitido aqui é 0T ao quadrado, né? Porque vai ser transmitido mais uma vez, vezes R, e assim por diante. Tem uma outra figura mais legal ainda no resto. Você vê que essa figura aqui está um pouco simplificada. Ele está considerando, ele não considera a refração, né? O índice de refração aqui é diferente do índice de refração aqui. O feixe que é transmitido para dentro desse meio, ele sofre um desvio, tem uma inclinação aqui que não está representada. Uma figura que eu gosto mais é a figura que está no resto. Vou copiar e vamos colar aqui. Essa vai ser grandona, vai ocupar a tela inteira. Isso aqui é mais representativo da realidade, tá? A única diferença é que o feixe incidente está vindo aqui de cima agora. É zero, né? Está aqui, ó, é zero, a amplitude é zero. Aí ele chega aqui, uma parte é refletida, é 0R, e uma parte é transmitida. A refração está representada aqui agora. A amplitude é 0T. Aí esse feixe chega aqui nesse ponto, uma parte é transmitida, é 0T ao quadrado, outra parte é refletida, é 0T vezes R, a resolução não está muito boa, não. Né? Essas duas coisas aqui, ó, são duas lentes, tá? Que eu quero olhar para o feixe total refletido, então eu vou coletar todos os feixes refletidos, essas múltiplas reflexões, e vou combinar eles todos no ponto P. Aí eu vou ter aqui uma interferência entre esses vários feixes de luz. A princípio, infinitos feixes de luz, né? Bom, depende do tamanho da minha lente que eu coloco aqui. E eu quero ver também, eu posso ver também, né, uma interferência na luz transmitida. Então, eu vou coletar todos esses feixes de luz que saem lá do outro lado, né, com essa lente aqui, eu combino todo mundo no mesmo ponto, né, vou ver interferência entre esses múltiplos feixes. E é essa interferência que a gente vai estudar hoje. Ok? Bom, por que eu vou ter interferência? Porque esses feixes de luz, ó, vamos olhar para a luz transmitida, tá? Vou trabalhar com a luz transmitida. A luz que foi transmitida aqui, eu vou ver, é uma combinação, né? A luz que chega nesse ponto P' aqui, é uma combinação desse feixe de luz, né? Que sofreu nenhuma reflexão, né? Ele foi transmitido de novo. Ele combina com esse de cá, que sofreu uma reflexão. Ó. Ele veio aqui, refletiu de novo, duas reflexões, né? E saiu. Né? Cada um desses feixes de luz que combina nessa lente de cá percorreu um caminho diferente. Se eles percorreram um caminho diferente, eles têm uma diferença de fase entre eles que depende da diferença de caminho. Então, vamos calcular essa diferença de caminho para poder calcular a diferença de fase e aí eu posso ver que tipo de interferência que eu vou ter, né? Então, ó, isso aqui é uma ampliação dessa parte da figura. Na verdade, uma ampliação dessa figura aqui, né? Assim, vocês veem que a refração não está considerada nessa figura que eu ampliei aqui. Mas tudo bem. A única diferença que eu vou ter, esse ângulo θ aqui não é o ângulo de incidência, é o ângulo para reflexão interna lá dentro, né? Vai ser diferente do ângulo de incidência, mas não importa. O que importa é saber eu quero calcular a diferença de fase. Essa diferença de fase no feixe transmitido. Então, inverti de novo a figura, né? Porque eu voltei para a figura do Faules. Esse aqui é o feixe incidente, é zero. Não? Uma parte dele é transmitida direto. Vocês imaginam a refração aqui, ele sai aqui. Não? A outra parte que foi refletida não vai percorrer um caminho maior, vai percorrer isso e isso antes de sair, a mais do que esse feixe de cá.
Essa diferença de caminho, em termos desse ângulo θ lá interno, de reflexão interna, vai ser uma diferença de caminho entre dois feixes sucessivos. Né? Cada dois feixes sucessivos, esse caminho eu vou chamar de x. Né? Cada dois feixes sucessivos, ok, podemos olhar aqui, né? A diferença de caminho entre esse feixe e esse aqui e o seguinte, esse e o vizinho dele, todas essas diferenças de caminho são iguais, porque esse percurso foi e voltou a mais, né? Estou olhando para a luz transmitida. Essa diferença de caminho, posso fazer uma geometria aí, é 2D cosseno θ. Θ é o ângulo de reflexão interna. D é a espessura desse meio, né? Entre as duas superfícies refletoras. Bom, a diferença de fase que resulta dessa diferença de caminho, né? Diferença de fase, o que é a diferença de fase? Lembra que os nossos campos, né, nossa onda eletromagnética, ela tem uma amplitude E e ela vai com E, aí K, escalar R, menos ômega T, né, mais um φ aqui. A diferença de fase, dependendo da diferença de caminho, está contida aqui nesse KR. Então, a diferença de fase vai ser K vezes X. X é essa diferença de caminho, não? A diferença de fase é K vezes X. Ou seja, a diferença de fase, vou chamar ela de delta. Deltazinho. A diferença de fase delta vai ser K vezes X. K é 2π sobre o comprimento de onda do meu feixe de luz, né? Vezes essa diferença de caminho, que é 2D cosseno θ. Eu posso escrever isso em termos do comprimento de onda no vácuo. Esse comprimento de onda aqui, ó, é o comprimento de onda dentro do meio de índice de refração N. A diferença de caminho ocorreu ali dentro desse meio de índice de refração N. O comprimento de onda no vácuo, lambda zero, por quê? Por que usar o comprimento de onda no vácuo? Porque é uma referência que a gente tem, né? No vácuo ou no ar, né? É a referência absoluta que a gente tem, eu não tenho que preocupar dentro desse meio o que é. Eu só vou dar o comprimento de onda da luz. Quando eu falo, a luz vermelha tem um comprimento de onda de 650 nanômetros, eu estou falando no vácuo. Se eu tiver dentro do vidro, o comprimento de onda dela é diferente. Não? Então, para a gente ter essa referência, eu vou expressar em termos do comprimento de onda no vácuo, que é simplesmente o comprimento de onda no meio, dentro do meio, né, dividido pelo índice de refração. Então, posso substituir esse lambda aqui por N0, a minha diferença de fase delta entre dois feixes transmitidos consecutivos vai ser 2 vezes 2, 4, 4π sobre lambda zero. Lá em cima ficou o índice de refração N vezes a espessura desse meio aqui, né? Se for uma película de óleo, é a espessura da película de óleo. É óleo com ar dos dois lados, né? Pode ser uma bolha de sabão. A bolha de sabão tem... isso aqui é o sabão, né? Tem ar lá fora e tem ar lá dentro, ou vice-versa. Né? Então, vamos completar aqui. 4π sobre lambda zero, ND cosseno θ. Essa é a diferença de fase entre dois feixes consecutivos, que é a mesma diferença entre cada um dos feixes. Então, vou voltar lá na figura. Deixa eu copiá-la de novo. Por que eu estou querendo calcular? Eu estou querendo calcular o campo elétrico total do lado de cá. Eu quero combinar todos esses feixes de luz que chegam aqui. Posso usar a lente, como naquela outra figura que eu mostrei para vocês, e achar qual que é o campo elétrico transmitido total, que é uma soma de todos esses. Então, eu vou ter aqui o campo elétrico é 0T²,
mais, lá vem o segundo, né, que é 0. É uma soma mesmo, eu vou somar o campo elétrico de todos esses feixes. É 0t ao quadrado, r ao quadrado. Ahá, mas tem uma diferença de fase, né, entre esse e esse. A gente acabou de ver que aparece uma diferença de fase entre dois feixes consecutivos, né, dois feixes adjacentes, não? Devido a essa diferença de caminho. Não? Esse aqui veio direto para cá, mas e esse aqui, o segundo aqui, né, ele percorreu esse caminho a mais. Esse caminho a mais introduz uma diferença de fase. Então, a diferença de fase aqui, vou colocá-la aqui na fórmula 1E, aí delta, aquele delta que a gente calculou lá atrás. E aí eu tenho que somar aqui o terceiro feixe, que é aquele que está ali em cima, é 0t ao quadrado. Ele foi refletido 4 vezes, então aparece um RA4 aqui, e ele percorreu 2 vezes, ele percorreu 1, 2, 3, 4, não? A mais, então ele tem uma diferença de fase que é I2 delta. A diferença de fase entre um e outro é sempre a mesma, né? Então, feixes consecutivos vai adicionando uma diferença EI delta, mais um EI delta. Bom, a princípio eu tenho infinitos feixes de luz aqui, né? Eu tenho que fazer essa série aqui. Olha, isso é uma série, né? Isso é uma série geométrica. E a razão entre termos consecutivos da série, se eu dividir um termo pelo que vem atrás dele, que vem antes dele, eu sempre vou ter a mesma coisa. Né? Se eu dividir esse cara por esse de cá, o que vai ter? É 0t ao quadrado, corta, sobra r² sobre r ao quadrado, r2, né? r2 delta sobre r delta, sempre dá, né? r ao quadrado é aí delta. Cada termo dessa série é menor do que o termo anterior, né? Lembrando que o R é sempre um número, né? R é sempre menor do que 1. Né? R é um número que está entre 0 e 1, o módulo de R. E ali está o R ao quadrado, porque R pode ter uma fase, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então uma série como essa, uma série em que os termos da série vão sendo cada vez menores e a razão entre os termos consecutivos é igual, é sempre isso aqui, ela converge, a série converge. Vocês estão com a matemática em dia, vão poder demonstrar que o campo elétrico transmitido, então, é 0t ao quadrado, né? A soma de todos esses termos ali, 1 menos essa razão entre as séries. R ao quadrado é elevado a I delta. Ok? Bom, já temos a magnitude do campo elétrico transmitido. Mas o que a gente mede usualmente, não que a gente está interessado, é a intensidade da luz transmitida. Então, eu vou calcular agora a intensidade da luz, né, da luz transmitida. E eu vou, de novo, assim, fazer o que a gente tem feito nessas duas aulas passadas. Eu vou deixar de fora o coeficiente de proporcionalidade entre intensidade e o módulo ao quadrado do campo elétrico. Né? A gente sabe que a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Então, eu vou deixar de lado. Não é bem desprezar, né? Eu não vou considerar essas constantes sem considerar a constante proporcionalidade, que basicamente depende do sistema de unidades que a gente... Depende do sistema de unidades que a gente está usando, né? Constantes de proporcionalidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu vou falar que a intensidade proporcionalidade. O que eu estou querendo dizer para vocês é que eu vou considerar que a intensidade é igual ao campo elétrico ao quadrado. Né? Então, o que eu tenho que fazer é pegar o módulo ao quadrado desse campo elétrico transmitido aqui, e aí eu tenho a intensidade da luz transmitida, I de T,
quisesse ser rigoroso, eu ia colocar aqui proporcional, né? Mas eu vou colocar igual. No final, a gente quer razões entre intensidades. Então, constante de proporcionalidade não depende, não afeta muito, não. Vai ser o E0 ao quadrado, que é esse aqui, né? I0 ao quadrado, vezes T à quarta potência, né? E aqui embaixo eu tenho um número complexo, então eu tenho que tirar o módulo disso aqui, de 1 menos R ao quadrado, exponencial de I delta módulo ao quadrado. Isso aí vai me dar a intensidade. Né? O I0 que está aqui, né? I0 eu tomei como sendo o módulo de E0 ao quadrado. Bom, então já tem uma expressão para a intensidade transmitida, mas está faltando considerar uma coisa aqui, né? Quando a gente tratou reflexão, vocês lembram que eu posso ter uma mudança de fase na reflexão. Quando a gente estudou em detalhes, reflexão em meios dielétricos, meios para qual a condutividade é zero. Né? Nesse caso, dependendo se eu estou vindo de um meio de refração grande para um pequeno, ou de um pequeno para um grande, eu posso ter uma mudança de fase de zero na luz refletida, né? Ou de π, né? Entre zero e π. O coeficiente de reflexão, ele pode ele pode introduzir uma fase antes. Ele vai ser uma quantidade complexa, que tem um módulo que é R, mas ele pode ter uma diferença de fase. A gente viu esses casos para que essa mudança de fase em reflexão podia ser zero ou π, né? Ou a onda era refletida do mesmo jeito que ela veio, né? Chega o máximo, volta o máximo refletido, ou ela vem de cabeça para baixo, né? Quando a mudança de fase é π. Chega o máximo, é refletido o mínimo. Mas, num caso mais geral, se eu tenho um dielétrico que não é perfeito, se eu tenho uma reflexão num meio que tem alguma condutividade, ou um metal, né? O coeficiente, essa mudança de fase pode ser qualquer valor entre 0 e π. Tá? Então, na verdade, esse coeficiente de reflexão, eu tenho que escrever ele. O coeficiente de reflexão é importante para a gente, porque ele aparece aqui, né? Ele está aqui, ó, R ao quadrado. Estou calculando a intensidade da luz transmitida, né? Que é a combinação dessas múltiplos feixes aqui, é uma interferência entre esses múltiplos feixes. Mas então, para considerar essa mudança de fase na reflexão, eu vou escrever o coeficiente de reflexão como tendo um módulo de R, né? Mas tem uma fase aqui que então, vai introduzir uma fase que aí é ΔR sobre 2. ΔR sobre 2 é a mudança de fase na reflexão. Eu estou escrevendo ΔR sobre 2 ao invés de só ΔR, porque, claro, que depois isso aqui vai aparecer o quadrado. Lembra que a gente vai precisar do R ao quadrado, né? Então, vai sobrar só o ΔR, ok? ΔR sobre 2 é a mudança de fase na reflexão. Mudança de fase na reflexão. Ok. Então, a gente está interessado nas intensidades, né? A razão entre a intensidade transmitida e a intensidade incidente. Né? O que a gente quer, né? O que eu quero determinar são a refletância, determinar a refletância R grande, né? Que por definição é o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado, e a transmitância que a gente chamou antes, isso a gente definiu lá atrás, né? T grande, que é o módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado. Não? Então, isso aqui ó, é R complexo conjugado, né? E isso aqui é o coeficiente de transmissão vezes o complexo conjugado dele. Não? São essas grandezas que eu quero determinar. Então, vamos voltar aqui na expressão para intensidade transmitida, que é essa expressão aqui embaixo. Ó.
A intensidade transmitida é 0 ao quadrado, t à quarta, 1 menos r, módulo de 1 menos r ao quadrado é aí delta. Vocês conseguem lembrar de tudo isso? Bom, eu vou escrever aqui de novo, então. A intensidade transmitida, que a gente viu lá, tem que ver se eu consigo lembrar disso, e 0, a intensidade incidente, módulo do coeficiente de transmissão à quarta potência, né, sobre 1 menos... vou aproveitar para introduzir aqui, né? Eu tenho um módulo disso aqui, né? 1 menos o coeficiente de reflexão ao quadrado. Só que agora eu vou introduzir aquela fase, isso aqui, ó. Né? Então, isso aqui vai dar o módulo de R ao quadrado. Eu tinha aqui um E aí delta, a diferença de fase devido à diferença de caminho entre dois feixes consecutivos. Esse E aí delta vai somar com essa mudança de fase na reflexão. Então, eu vou ter aqui um E aí delta, né? Vezes um E aí delta R módulo ao quadrado disso tudo. Na verdade, eu posso definir aqui uma diferença de fases total, um delta grande, que eu vou definir como sendo a diferença de fase devido à diferença de caminho, mais a diferença de fase que apareceu na reflexão. Defino esse delta grande, né? Aqui vai aparecer delta E e delta R. Então, a intensidade transmitida, né, que é a intensidade combinada daqueles múltiplos feixes, vai ser intensidade incidente. Módulo de t à quarta é a transmitância ao quadrado, né? Módulo de t ao quadrado é a transmitância, módulo de t à quarta é a transmitância ao quadrado. Né? Dividido por... aqui embaixo vai ficar o módulo, né, de 1 menos... Aqui eu tenho o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado é a refletância. Né? Então, isso aqui é 1 menos R, né? Vezes esse fator de fase aqui, que a gente vai simplificar escrevendo só um E aí, delta grande, com esse delta grande definido ali, né? Módulo ao quadrado disso de cá. Ok? Bom, agora eu vou fazer umas contas com isso aqui, para simplificar essa expressão aqui embaixo. Colocar numa forma mais palatável. É essa expressão que eu quero trabalhar. Mas eu vou olhar para esse termo aqui embaixo. Ó. Esse termo aqui no denominador. Tá? O módulo de 1 menos R grande é aí delta grande, né, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quê? Acho que eu vou sair copiando aqui do livro. Isso aqui, eu quero calcular o módulo ao quadrado, então eu tenho que fazer ele vezes o complexo conjugado dele. Né? A refletância R é um número real. Ela é um módulo ao quadrado aqui, né? Então é um número real. Então, eu vou multiplicar essa coisa aí pelo complexo conjugado dela. Olha lá. Né? 1 menos R é elevado a I delta, vezes o complexo conjugado, 1 menos R é elevado a menos I delta. Isso aí, faço essa multiplicação aqui, essas continhas são todas fáceis. Mas é bom, vamos colocar aqui embaixo, né? Então, 1 vezes 1 dá 1 vezes R, ok? Tudo bem? Aparece um R ao quadrado, né? Que é esse vezes esse aqui, e aparece esse termo aqui. É elevado a I delta, mas é elevado a menos I delta. Isso é 2 vezes o cosseno de delta. Então, eu vou ficar com isso aqui. Tá? Esse termo com as exponenciais aqui virou o cosseno de delta. E o cosseno de delta, eu posso escrever... vou colocar aqui um parêntese aqui. Cosseno de delta, trigonometria que a gente aprendeu na escola, dá 1 menos 2 seno ao quadrado de delta, 2 seno ao quadrado de delta sobre 2.
escrevendo aqui porque eu tive que deduzir essa expressão agora mesmo. Eu nunca lembro as expressões de cor, né? Mas é fácil deduzir se você fizer... se fizer, por exemplo, como é que eu fiz? Eu fiz assim, calculei o cosseno de delta sobre 2 mais delta sobre 2, cosseno de A mais B. A partir dessa expressão, você chega nisso aqui. Tá? Então, finalmente, esse fator que está no denominador dessa expressão aqui, né, para a intensidade transmitida, vai poder ser escrita assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Tem algum espaço aqui ainda? Vou chegar tudo isso aqui para cima. Aí eu ganho espaço para colocar essa coisa aqui embaixo. É só fazer conta aqui, tá, gente? Ó, vocês confiram isso aqui depois para sentirem segurança. O que eu fiz foi essa conta simples. Eu estou calculando o denominador aqui embaixo, né? E eu posso escrever com ele 1 menos r ao quadrado, que aparece aqui, mais 4r. Isso é um jeito conveniente de escrever essa expressão, ok? E que vem daqui como eu estava fazendo. Então, o cosseno de delta eu escrevi como 1 menos 2 seno ao quadrado delta sobre 2, né, que apareceu aqui. Confiram, tá? Tá certo. Não confiem em mim, confiram. Ok, então, vou voltar para essa expressão e vou substituir o que está aqui no denominador por essa expressão que está aqui. E eu vou ter o seguinte. Bom, agora não tem jeito, né? Tem que mudar de página aqui. A intensidade transmitida, que é uma interferência de todos aqueles múltiplos feixes, é I0, intensidade incidente, vezes a transmitância, né, T ao quadrado, vamos conferir, né? I0, T ao quadrado, agora vem esse fator aqui, que é essa coisa que está aqui, né, que a gente acabou de calcular. Então, vou colar ela aqui, acho que eu já tenho ela aqui também. Assim, ó. Expressão mesmo, para não ter que escrever tudo isso aqui. 1 sobre isso aqui, o fator que estava lá no denominador. Bom, agora eu vou definir uma grandeza importante, que aparece dentro dessa expressão aqui. Eu vou definir uma coisa, F. Vou copiar de novo também. Esse fator que aparece aqui, tá vendo? 4R dividido 4 vezes a refletância, dividido por 1 menos R ao quadrado. Não? Isso aqui eu vou definir como sendo um F grande. Isso aqui é uma grandeza que se chama finesse. Ok, eu sei que isso não é português, mas é o nome com que eu conheço isso em português também. Se eu traduzisse isso, eu chamaria de finura, fineza. Vocês vão ver que ela tem um caráter de fineza, tá? Mas então finesse soa mais sofisticado, né? Finesse ou então coeficiente de finesse. Coeficiente de finesse. A gente já vai ver qual que é o significado físico disso aqui. Em termos desse coeficiente de finesse, esse F, ele aparece aqui, né? Então, eu posso simplificar a expressão da intensidade transmitida e escrever ela assim. Copiar e colar, copiar e colar. Copio e colo. Não, tudo que eu fiz foi substituir esse 4 vezes a reflectância dividido 1 menos a reflectância tudo ao quadrado, não? Substituir para essa coisa que eu defini, F, e coloquei aqui. Essa grandeza que aparece dentro da expressão para intensidade de luz transmitida, isso aqui, ó, isso é uma função
é uma função da diferença de fase total, né, entre dois feixes de luz que estão recombinando do outro lado, né, que foram transmitidos. Essa função aqui é a famosa função de Ayre. É uma função dessa diferença de fase. Então, vale a pena. A função de Ayre é definida como sendo isso aí, 1 sobre Ctrl+C, Ctrl+V. Estou abusando do copia e cola aqui. É esse termo aqui. Eu podia escrever, então, a intensidade transmitida como sendo I0, T ao quadrado, 1 menos a reflectância ao quadrado, né, vezes um A de delta, onde A é a função de Ayre. Mas eu vou deixar assim, por enquanto. Né? Mas vamos ver a cara dessa função de Ayre. Vou mostrar para vocês. Professor, Oi. essa transmitância com esse 1 menos R não vai cancelar, não? Não é 1, não? Isso aqui, 1 menos R? Esse T ao quadrado dividido por 1 menos R ao quadrado, né? Igual a 1, não? Bem observado, se a absorção for 0. Né? O que o Gabriel está falando, se eu entendi bem o que ele está falando, é o seguinte, ó. Se a absorção é 0, a absorção é nula, né? Então, conservação de energia implica que toda energia que chega tem que sair. Né? Então, a energia que chega, ela sai como uma parte é refletida, a outra parte é transmitida. Então, a percentagem, a fração da energia que é transmitida, mais a fração da energia que é refletida, isso aqui tem que dar 1. Então, se a absorção for, ou seja, isso aqui implica, então, né, que 1 menos R é igual a T, né, e aqui embaixo que tem o T ao quadrado, se a absorção for 0. Bem observado, Gabriel. No caso em que a absorção do meio é 0, é verdade, esse termo, essa parte aqui dá 1. Né? Então, eu vou ter que a intensidade transmitida é I0 vezes a função de Ayre. Era isso mesmo que você estava falando, né, Gabriel? Eu tinha esquecido dessa parte da absorção. Para mim, tipo assim, tinha que ser 1. Mas agora você falou, eu lembrei da parte da absorção. Isso. E sempre, a gente sempre tem um pouco de absorção, tá? Na prática. Mas você tem toda a razão. Se a absorção for desprezível, for nada, eu tenho um meio assim que não absorve nada, então esse termo aqui vai dar 1. Tá? A gente volta nesse ponto mais no final da aula. Tá? Por enquanto, isso aqui fica com um parênteses aqui. Você já viu um ponto que eu ia tocar nele lá na frente. Mas primeiro, então, eu quero ver, mesmo se a absorção for 0, né, esse termo aqui for 1, eu vou ter que a intensidade transmitida é a intensidade incidente vezes a função de Ayre. E a função de Ayre é uma função periódica dessa diferença de fase. Né? À medida que a diferença de fase varia, né, o seno ao quadrado vai oscilar entre 0 e 1, 0 e 1. Então, essa função aqui tem máximos e mínimos. Ela tem máximos quando o seno ao quadrado de θ for 0, né? O seno ao quadrado de θ está no denominador. Né? E ela vai ter mínimos quando o seno ao quadrado de θ for 1, em que aqui eu vou ter um fator de 1 sobre 1 mais f. Né? Muito bem. Vamos ver a cara da função de Ayre. Eu copiei. O que eu copiei aqui? Deixa eu ver o que eu copiei. Eu copiei uma expressão. Deixa ela aqui, porque a gente vai fazer um gráfico dela. Né? Se eu copiar o gráfico dela, que é o que eu estava falando, né? É uma função que oscila, né, entre... Ela tem um máximo, é só essa função aqui. Né? Ela tem um máximo que é 1, né? Quando esse termo aqui é 0, né? E ela pode ser 0, que é quando esse termo de cá dá menos 1. Não, dá 0, né? Esse termo aqui dá 0, a função dá 1. Quando esse termo aqui dá 1, né? Então eu fico
Bom, aí depende do valor de f, claro, né? E o valor de f, tem que lembrar do valor de f, né? O valor de f, a finesse, o mínimo que a função chega, né, depende do valor de f. O mínimo dela é 1 sobre 1 mais f. E f é 4 vezes a refletância dividido por 1 menos a refletância ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, acho que dá para ver o seguinte, né? Essa curva aqui da função de área é para 3 valores diferentes de R, 3 valores de finesse diferentes. Quanto maior for a refletância, quanto maior é R, maior o numerador, menor o denominador, maior vai ser a finesse. Então, para uma refletância de 0,9, é essa curva de K. Para refletância de meio, essa de cá. Para refletância 0,2, essa curva mais clarinha aqui. Então, vocês veem a razão desse nome finesse, que eu falei assim, podemos traduzir isso por fineza. Ela me diz quão finos são esses máximos na função de Ai. Se a refletância é grande, se a finesse é grande, esses picos na função de Ai são bem estreitos, bem fininhos. Se a refletância é pequena, se a finesse é pequena, esses picos são alargados. Olha para o 0,2 aqui. Tem um morro aqui, já desce um pouquinho, sobe de novo. Então, a finesse é uma medida de quão pronunciadas são os seus máximos. E são máximos os seus picos de máximo na função de área, que são os seus picos de máximo na intensidade transmitida. A intensidade transmitida é proporcional à função de área. Então, quanto maior a finesse, mais pronunciados, assim, são mais finos os picos na função de área. O máximo da função de área é sempre 1. Independente do valor da finesse, independente do valor da refletância, os picos acontecem quando eu tenho delta, eu tenho máximos na função de área. Isso aqui é tudo só. Máximos quando o quê? Quando delta sobre 2, a diferença de fase total entre dois feixes consecutivos, delta dividido por 2, quando isso aqui for igual a um número inteiro de πs. Esse ângulo aqui for π, 2π, 3π, 4π, esse ângulo é o delta sobre 2. Então, eu tenho máximos, ou seja, quando delta for um número par de 2π. Esse n grande aqui pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, 3. Depende dessa diferença de fase. São os pontos de máximo da função de área, são os pontos de máximo da intensidade de luz transmitida. Esse n aqui, esse número inteiro n aqui, é o que a gente chama de ordem da interferência. Eu tenho vários picos de interferência, vários picos de máximo, e o n é a ordem daquele máximo, é a ordem da interferência. É uma grandeza importante. Daqui a pouco eu falo um tiquinho mais sobre ela. É a ordem da interferência. Então, tem interferência de primeira ordem, quando a diferença de fase for só 1π, delta sobre 2 for 1π só, eu tenho interferência de primeira ordem. Quando for 2π, interferência de segunda ordem, e assim por diante. Essa ordem da interferência, ela depende de vários fatores. Bom, vamos escrever a expressão para ela, porque aí a gente vê... eu falei que delta sobre 2, os máximos acontecem quando delta sobre 2 é um número inteiro de πs. Mas a gente tem uma expressão para o delta. Então, 2nπ, que tem que ser igual a delta, e o delta, que é o deltinha mais delta R, deltinha é a diferença de fase devido à diferença de caminho, mais a diferença de fase
que acontece no processo de reflexão. Isso aqui é igual a gente tinha calculado antes, vocês conferem lá atrás, é 4π sobre lambda zero vezes o índice de refração n, vezes d, vezes o cosseno do ângulo da reflexão interna, cosseno θ, mais a mudança de fase na reflexão, né? Então, a ordem de interferência, o n, ele depende, tem uma série de fatores, né? Depende do comprimento de onda, que é o lambda zero, que aparece ali na expressão, depende do índice de refração, né? Do índice de refração do meio, do índice de refração, né? Desse meio entre as duas superfícies refletoras. Ele depende da espessura, né, do meio, vou chamar a espessura do meio, só vocês entendem também. Depende do ângulo da reflexão interna, que por sua vez depende do ângulo de incidência, né? Aquela figura que está lá no Faules, ele considera que são iguais, mas porque desprezou a refração, mas um está relacionado com o outro pela lei de Snell, né? Depende da mudança de fase na reflexão, o deltinha R ali, né? Mudança de fase na reflexão. Tudo isso aí afeta a ordem da interferência, o N grande ali. Bom, ok. Vamos voltar na expressão para a intensidade transmitida. Vou copiá-la de novo. A expressão para a intensidade de luz transmitida, né, que é o resultado da interferência desses múltiplos feixes, é isso aqui. É esse fator de K, né, vezes a função de Ayre, que é a segunda fração que está aqui, né, que envolve a finesse F. Né? Vamos lembrar da finesse? Para não ficar... A gente acostumar com a finesse, né? A finesse é determinada pela refletância. É 4 vezes a refletância dividido por 1 menos a refletância elevado ao quadrado. Essa é a definição desse fator F que entra aqui na expressão para intensidade de luz transmitida. Então, os máximos ocorrem os máximos na intensidade de luz transmitida, né? Eles ocorrem para delta sobre 2 igual a esse delta sobre 2 aqui, um número inteiro de πs. Então, a intensidade transmitida máxima vai ser nesses pontos, né, que esse termo aqui, então, esse seno aqui dá 0, então a função de A dá 1, a intensidade vai ser I0 T ao quadrado sobre 1 menos R ao quadrado. Né? A fração de transmissão máxima, a intensidade máxima, a fração de transmissão máxima, ou transmissão máxima relativa, né? Eu vou chamar de fração de transmissão máxima. Vou definir o que eu quero dizer com isso aqui. É simples, não? Vou chamar isso desse T estilizado aqui máximo, é simplesmente a intensidade máxima transmitida, IT máximo, dividido pela intensidade incidente, I0. Ou seja, é aquele fator ali, ó, T ao quadrado sobre 1 menos R ao quadrado. Né? Antes da gente analisar isso aqui, né, vamos calcular a fração de transmissão mínima. Fração de transmissão mínima. Eu vou olhar agora para os mínimos dessa função. Intensidade transmitida, né? Que são os pontos onde eu tenho o mínimo da função de Ayre. Isso vai ser, então... Bom, ok.
tau mínimo vai ser, por definição, a intensidade transmitida mínima dividido pela intensidade zero. Então, já vou dividir ali pela intensidade zero. Isso aqui vai dar transmitância ao quadrado sobre 1 menos refletância ao quadrado, né? E são características dos dois meios lá, né? E aí, quando é que eu tenho o mínimo? Quando seno ao quadrado de θ sobre 2 dá 1, né? Então, isso aqui vai ficar, a função de área vai ser 1 sobre 1 mais f. São os pontos de mínimo, né? Que dependem da refletância lá. Se a gente fizer a conta com esse f aqui, ó, não, pego esse f que está aqui, substituo aqui. Não vou fazer essas contas não, tá? Vou deixar para vocês fazerem essas contas. Mas é conta algébrica simples. Isso aqui vai dar simplesmente t ao quadrado sobre 1 mais r ao quadrado. O f aqui, né, 4r sobre 1 menos r ao quadrado, então aqui, ok, vocês fazem essas contas, dá isso aqui, né? E a fração máxima é o t ao quadrado, é a transmitância ao quadrado, sobre 1 menos r ao quadrado, aqui fica sobre 1 mais r ao quadrado. Tá? É uma conta simples de fazer. Muito bem, assim, como o Gabriel tinha chamado a atenção antes, né, se eu não tiver absorção, toda energia que chega tem que sair, né? Nada vai ser absorvido. Então, a soma da refletância R mais a transmitância tem que dar 1. Vou repetir o que eu falei lá na frente, né? Se a absorção é 0, então a conservação de energia implica que R mais T é igual a 1. Não? Se tem absorção, se a absorção é diferente de 0, então aí é diferente, né? A energia que é refletida, mais a energia que é transmitida, mais a energia que é absorvida, isso aqui, fração, né? Porque a refletância é a fração da energia que é refletida, a transmitância é a fração da energia que é transmitida, e a absorção, esse ar que eu estou colocando aqui, é a fração de energia que vai ser absorvida. A soma dessas frações tem que dar o total, que é 1. Não? Então, A é a fração de energia luminosa, né? A fração de energia absorvida pelo meio. Então, se A for 0, como o Gabriel tinha visto antes, né? A fração máxima de energia transmitida, aquele tal máximo que a gente calculou aqui, ó, esse tal máximo que eu calculei aqui, dá simplesmente transmitância ao quadrado sobre 1 menos r ao quadrado. Se a absorção é 0, 1 menos r é o t. Então, fica t ao quadrado sobre t ao quadrado. Então, a transmitância dá 1. A fração de energia transmitida, no máximo, se a absorção for 0. Não? Se a absorção for diferente de 0, aí não. Vocês acham que tem alguma coisa esquisita aqui? Olha assim, você chegou... Você vê que isso aqui independe, né? A fração de energia transmitida é 1, ou seja, toda energia que chega é transmitida, mesmo se a refletância for diferente de 0. Não? Isso aqui acontece mesmo se R for grande, né? Diferente de 0, for R igual a 0,9, por exemplo, né? Como aquele gráfico que a gente viu lá antes, né?
Demonstração com a finesse, R é grande, a finesse é grande, eu tenho picos bem estreitos, mas eles batem lá no 1. A fração máxima de energia transmitida é 1. Toda energia transmitida. Como é que fica a conservação de energia aí nesse caso, né? Vocês podem sair assim, não, mas sempre tem um pouco de absorção, mas o que aconteceu? Nada foi refletido? Uma refletância diferente de zero. Alguém sabe a resposta para esse enigma? Tudo que chegou foi transmitido, mas a refletância é diferente de zero. Bom, se vocês quiserem, vocês podem calcular a intensidade. Isso é um bom exercício, hein? Isso podia ser o segundo problema à prova. Nós calculamos a intensidade transmitida. Né? A gente pode calcular a intensidade refletida nessa situação em que eu tenho o máximo de transmissão e achar qual que é a intensidade de luz transmitida. A resposta do enigma é a interferência, né? Você está nesses pontos de máximo, são os pontos em que você tem uma interferência construtiva para a luz transmitida. E a interferência é destrutiva para a luz refletida. Então, apesar da refletância ser diferente de zero, e eu preciso ter refletância diferente de zero, senão eu não tenho múltiplos feixes, né? Se a refletância for zero, o feixe chega e passa, e eu só tenho um feixe. Chegou um feixe, saiu um feixe. Né? Mas eu tenho a refletância diferente de zero. Esse feixe chega, uma parte é refletida, uma parte é transmitida. Uma parte é refletida, uma parte é transmitida. Os feixes refletidos interferem destrutivamente, a intensidade vai para zero. E o feixe transmitido interfere construtivamente e a intensidade fica no máximo. Toda luz é transmitida, nada é refletido. Essa é uma das coisas que a gente... Bom, eu pelo menos paro e falo assim, peraí, como assim? Mas para a intensidade ser zero, a intensidade refletida ser zero, eu tenho que ter feixe, tem que ter campo elétrico aqui, né? Um campo elétrico matando o outro, os campos elétricos interferindo destrutivamente. Então, eles estão lá, mas não estão. Essas coisas legais da física. Bom, mas, na verdade, né, a gente sempre tem... Então, assim, isso pode acontecer a princípio, né? Se a absorção for muito pequena, eu vou ter uma aproximação muito grande disso aqui, uma interferência quase perfeitamente construtiva, né? Mas uma parte sempre é absorvida. Então, se a absorção é diferente de zero, a fração de energia absorvida for diferente de zero, essa fração de transmissão máxima, que é igual ao t ao quadrado, né? Quando a função de Ayre é 1. Né? Então, isso aqui fica t ao quadrado sobre 1 menos a refletância, tudo isso aqui ao quadrado. Aí eu posso escrever o t ao quadrado, a transmitância lá em cima, como sendo 1 menos r, mas eu tenho absorção também. Então, menos a ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, dividido por 1 menos r ao quadrado. Não vai dar, isso aqui não vai dar 1, né, porque o a gente está supondo que é diferente de zero. Bom, está faltando aqui agora falar do caso mais geral que eu falei antes, né? A gente está considerando que o coeficiente de reflexão, o coeficiente de transmissão, vamos voltar lá no começo, né? Eu estou considerando lá no comecinho aqui, ó, o feixe incidente está aqui, eu estou considerando que o coeficiente de reflexão nessa superfície refletora é igual ao coeficiente de reflexão nessa superfície refletora. Então, ó, a amplitude desse feixe refletido aqui é 0R, esse feixe que chegou aqui com amplitude é 0T, foi refletido com amplitude é 0T, vezes o mesmo R que está aqui. Mas o caso mais geral, isso não é verdade, né? O coeficiente de reflexão numa e noutra superfície são diferentes. Eu vou ter uma situação mais ou menos assim, ó. Eu tenho a primeira superfície refletora, né, que eu vou chamar de 1, e a segunda superfície refletora, que eu vou chamar de 2. Né? Aí o feixe incidente, fazendo a mesma... Não vou preocupar muito com a refração também, não. Né? Esse feixe aqui, que chegou aqui com a amplitude é 0,
ele é refletido aqui, né, com amplitude 0, R1. R1 é o coeficiente de reflexão na primeira superfície refletora. Aí tem um feixe transmitido aqui, que tem amplitude 0, T1. Não? Foi transmitido através dessa primeira superfície aqui. Aí ele é refletido agora, uma parte é refletida e outra parte é transmitida. Minha luz está fazendo curvinhas aqui. Essa parte transmitida, ela é transmitida com amplitude 0 T1, que foi a amplitude que chegou, vezes T2, que é o coeficiente de transmissão nessa segunda superfície. E esse feixe aqui que foi refletido e vai bater lá de novo na primeira superfície, ele chegou com 0 T1, foi refletido na superfície 2, ele tem amplitude agora é 0 T1 R2. E por aí vai, né? Aí na hora que esse cara aqui, uma parte é transmitida, outra parte é refletida, é o último que eu vou fazer. Esse aqui que foi transmitido, ó, ele chegou com 0 T1 R2. Foi transmitido através da superfície 1, então ele tem 0 T1 R2, né, vezes T1 de novo. Então T1 aparece aqui ao quadrado. E por aí vai, né? Eu vou considerar coeficientes de transmissão diferentes em cada uma dessas superfícies. Dá para mostrar, refazendo todo esse raciocínio que a gente fez, e é claro que eu não vou fazer isso, vocês façam se vocês quiserem fazer, conferir. É sempre um bom exercício, né? Você está lá sem nada para fazer, aí você pode fazer esse exercício de novo. Refazer é um jeito de estudar, né? Só que agora considerando coeficientes de reflexão e transmissão diferentes em cada uma das superfícies. Mas você pode mostrar, tá? Se vocês fizerem isso, vocês podem mostrar que todas as expressões que a gente achou, não, continuam válidas desde que a gente faça uma mudança aqui, né? Todas as expressões anteriores, essas que a gente achou aqui antes, não, são válidas desde que eu substitua a refletância R, que a gente tinha falado antes, é o módulo de R do coeficiente de reflexão ao quadrado, né? Mas agora eu tenho dois coeficientes de reflexão ao quadrado, então vou redefinir essa refletância R grande como sendo o módulo do primeiro coeficiente de reflexão, R1, vezes o módulo do segundo, vezes o módulo de R2. Não? Isso aqui é fácil mostrar que isso aqui é a raiz quadrada da refletância, né? Da refletância no meio 1 com a refletância na superfície 2. Não? Eu vou substituir também o T grande lá, transmitância, pelo módulo do coeficiente de transmissão na superfície 1, vezes o módulo do coeficiente de transmissão na superfície 2, que é a mesma coisa que a raiz quadrada da transmitância na superfície 1, raiz quadrada da transmitância na superfície 2. Eu tenho que substituir também aquela diferença de fase que acontece na reflexão, o ΔR, por um ΔI, a reflexão que acontece, a mudança de fase que acontece nessa primeira reflexão aqui, tá? Aqui acontece uma aí ΔI, não? E nessa segunda aqui tem um fator de fase que é um aí ΔI, não? Então, o ΔR que aparece nas expressões anteriores, eu vou escrever ele como sendo ΔI mais ΔI dividido por 2, tá? Quero dizer, né, o coeficiente de reflexão R1, ele é o módulo de R1 vezes uma diferença de fase aí ΔI. E a mesma coisa similar para o coeficiente de reflexão na superfície 2, né? É o módulo de R2 e tem um fator de fase que é um aí ΔI. Tá? Então, posso generalizar simplesmente fazendo essas transformações aqui. Como é que a gente está de tempo aqui? Temos mais uns 10 minutos aqui no máximo, então eu vou falar só sobre o interferômetro de Fabry-Perot. Tá? De novo, é um tópico mais especializado,
mas é uma técnica importante. Então, é importante mencionar aqui, mas eu não vou detalhar tudo, não. Acho que vou falar os pontos principais para vocês. Interferômetro de Fabry-Perot, né, ele tem esse nome, não? Ele foi proposto por dois sujeitos, eu acho que é Charles Fabry, dois franceses, e um outro cara, Perrot, em 1899. Tem muito tempo, né? Mas ainda é um interferômetro muito importante, muito usado. É uma aplicação dessa interferência de múltiplos feixes, como a gente acabou de ver. E ele é usado, eu já vou mostrar o equipamento daqui a pouco, ele é usado para medir comprimentos de onda com precisão muito grande. Acho que é uma das maneiras, talvez a maneira mais precisa de medir comprimento de onda, né? Portanto, frequência. Você usa ele para medir comprimento de onda com grande precisão e também para separar linhas espectrais que estão muito próximas, né? Você tem um espectro de intensidades, tem várias frequências, tem picos de intensidade de várias frequências. Se esses picos estiverem muito perto, o interferômetro de Fabry-Perot ele consegue separar esses picos com uma resolução muito grande. A alma de um interferômetro de Fabry-Perot é isso que a gente acabou de ver aqui agora. São duas superfícies parcialmente refletoras, elas não são 100% refletoras, não, porque uma parte da luz tem que ser transmitida. Então, não importa muito quanto que é transmitido, quanto que é refletido. Bom, importa, é claro, porque isso determina a resolução do espectrômetro, mas tem um preço a pagar se aumenta muito a reflexão. Não? É só olhar as expressões que a gente vê onde que você ganha e onde que você perde. Mas a alma do interferômetro de Fabry-Perot são duas superfícies, né, parcialmente refletoras, em geral isso é feito de quartzo, né, que são extremamente planas. Deixa eu escrever isso aqui, porque eu fico só falando. Né? Então, são duas superfícies refletoras, é a situação que a gente acabou de considerar, né? Duas superfícies parcialmente refletoras. Tem uma refletância R grande e uma transmitância T grande. Mas o ponto é que essas superfícies são parcialmente refletoras. O ponto é que as superfícies são extremamente planas. Por extremamente plano, eu quero dizer o seguinte: a rugosidade na superfície, né, o tanto que ela ondula, você põe ela lá no microscópio eletrônico, e você vê que para o espectrômetro funcionar, a rugosidade tem que ser, assim, as depressões, né, os morrinhos e vales que tem na superfície, a rugosidade tem que ser menor do que 1/100º do comprimento de onda com o qual você quer trabalhar. Então, assim, se a gente está trabalhando com comprimentos de onda na faixa do visível, que é o usual, né? Comprimento de onda na faixa visível são comprimentos da ordem de 500 nanômetros. Então, essas superfícies não podem ter rugosidades maiores do que 5 nanômetros. É plano mesmo. Tá? E o pessoal consegue fazer isso. Tá? Consegue fazer isso assim, com rugosidades da ordem de 1 nanômetro. Tá? A outra coisa que é difícil de fazer, né? Você tem que colocar essas duas superfícies perfeitamente paralelos. É claro que 100% paralelo você não consegue, né? Mas elas têm que ser paralelas. Então, as superfícies têm que ser extremamente planas e rigorosamente paralelas. Qual que é como que a gente mede isso? Mas é o seguinte, o desvio se eu medir a distância entre as duas superfícies no ponto máximo dela e medir a distância entre as duas superfícies no ponto inferior, né? Se elas forem rigorosamente paralelas, elas são perfeitamente planas, se elas forem rigorosamente paralelas, essa diferença dá zero. Mas nunca dá zero, mas eu quero que essa diferença seja menor do que 1/100º de comprimento de onda, ou seja, essa diferença tem que estar na ordem de nanômetros, se a gente está trabalhando com luz na faixa do visível. Para vocês terem uma ideia do requisito, assim, é um espelho, um bom espelho óptico, não é um espelho que tem no banheiro de casa, não, tá? O espelho que é usado nos nossos laboratórios de óptica lá, os espelhos que eu tenho no meu laboratório,
a rugosidade deles é da ordem de lambda sobre 10. Tem rugosidades da ordem de 1/10 do comprimento de onda. Normal, então, na faixa do visível, significa que tem rugosidades da ordem de 50 nanômetros, 100 nanômetros. Isso é um excelente espelho, tá? Mas no interferômetro de Fabry-Perot, eu tenho que ter pelo menos uma ordem de grandeza melhor do que o. Bom, tem duas versões diferentes do interferômetro de Fabry-Perot. Na verdade, quando você... Vou mostrar a cara do interferômetro agora, né? Na verdade, quando você mantém essas duas superfícies com uma distância fixa, ele é chamado, em vez de interferômetro, a gente chama ele de etalon. Etalon de Fabry-Perot, ou simplesmente etalon, é o nome com que eu conheço ele. Então, isso aqui é o esquema geral de um etalon, né? Ou um etalon de Fabry-Perot. Eu tenho a fonte de luz aqui, que em geral é uma fonte de luz extensa, né? Tem uma lente que vai colimar os raios de luz sobre isso aqui, sobre as duas superfícies refletoras, que são essas aqui, ó. Aqui tem a primeira, aqui tem a segunda, bem planas. A distância entre elas é mantida constante, né? Eu tenho essa interferência de múltiplos feixes aqui, eu tenho do outro lado uma lente que vai combinar esses feixes de luz, né, para eu poder ver a interferência aqui no plano de foco da minha lente, né? E aí a gente vê uma figura assim, ó. Eu vejo um sistema de anéis, né? A luz está vindo de todos os lados dessa fonte de luz extensa, né? Concentra ali nas plaquinhas, sai, interfere, e aí tem luz que chega de vários cantos. Essas franjas aqui claras, né, são os pontos de máximos da função de Ayre, são os pontos onde que eu tenho picos na interferência, né, os máximos de interferência, e que dependem do comprimento de onda da luz, né? Depende da geometria do equipamento e depende do comprimento de onda lambda. Então, é um jeito de eu determinar o comprimento de onda, né? Um exemplo aqui, copiando o livro de novo aqui. Se eu tenho isso aqui é uma fonte de luz com um único, monocromática, né? Uma fonte de luz com um único comprimento de onda presente. Se eu tiver uma fonte de luz que tem mais de um comprimento de onda, eu vou ter... Essa figura é grandona, né? Está mais legal no livro. Vou deixar diminuir. Então, olha aqui. Agora eu vejo que tem sistemas de franjas, né? Parece que é uma franja larga, mas eu vejo que tem claro, escuro, claro, escuro. Cada um, pena que a figura não é em cores, né? Mas cada franja aqui é um comprimento de onda diferente, é uma cor diferente, né? Eu vou ter posições de máximo, ângulos θ, em que a intensidade vai ser máxima, são diferentes, né? Bom, esse etalon aí é interessante, é usado, mas o que é mais usado é o interferômetro propriamente dito, que é um interferômetro de varredura. E aí, agora, vou colocar o esquema dele aqui, ele é assim, ó. Agora, eu tenho uma fonte de luz pontual, tá? Então, eu pego minha fonte de luz lá, né? Posso colocar uma fenda aqui na frente para fazer uma fonte de luz pontual. Vou usar de novo uma lente que vai colimar toda a luz em cima das duas placas, tá? As duas superfícies refletoras. E a luz que é transmitida do outro lado, ela é focada por essa lente aqui. E o ponto é o seguinte, eu vou usar um buraquinho bem pequeno, esse pinhole, é um buraquinho com dimensões da ordem de 10 micras, 50 micras. Eu vou olhar só para a franja central desse espectro aqui. Eu vou olhar só para essa franja central, tá? Então, dada a distância entre as placas, eu vou olhar a intensidade da luz que chega aqui no meio, tá? Eu olho para a intensidade da luz do meio do padrão de interferência, né, à medida que eu vario a distância entre as duas superfícies refletoras. Então, eu vou mudando a condição de interferência, né, porque eu estou mudando aquele espaçamento D entre as duas placas. Isso faz com que a intensidade que chega aqui está um fotomultiplicador, né, mas hoje em dia você não usa mais fotomultiplicador, quer dizer, usa, que são ainda detetores de luz bastante sensíveis, né? Você pode usar uma câmera CCD, né? Mas você registra, então, o que importa é o seu, você registra a intensidade da luz na região central do espectro de interferência. Você tem um espectro que pode ser uma coisa assim, mais ou menos, né? À medida que você varia a distância entre as placas, você tem um pico. Nesse exemplo aqui, tem 2 picos.
corresponde a 2 comprimentos de onda diferentes, 2 frequências diferentes, né? Eu estou vendo aqui a variação da intensidade do ponto central do espectro de interferência à medida que a distância entre os 2 espelhos, né, as 2 superfícies refletoras, é variada, à medida que eu mudo a condição de interferência. Então, eu tenho uma interferência primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Né? Com esses picos, eu sei, então, determinar o comprimento de onda que estão presentes nessa fonte de luz ali. Né? Um ponto interessante, não vou falar em detalhes sobre o espectrão de Fabry, sobre o interferon de Fabry-Perot, né? No livro do Faules tem coisas interessantes. Ele calcula a resolução do interferômetro de Fabry-Perot, né? O poder de resolução do interferômetro, para ver do que ele depende. Só vou chamar a atenção assim, esse poder de resolução ele cresce linearmente com a ordem de interferência. Se você tiver com problemas para resolver esses 2 picos, se eles estiverem muito próximos, você pode olhar numa ordem de interferência mais alta, segunda ordem, terceira ordem, só que a intensidade vai diminuindo. Você olha em segunda ordem, aí pode ser que você consiga, os picos ficam um pouco mais afastados, né? E você consegue determinar, então, esses comprimentos de onda com precisão. Então, como eu disse, assim, eu não vou discutir em detalhes todos os pontos que estão aqui, mas vou chamar a atenção desses tópicos, né? Isso ficaria, assim, se a gente tivesse o dobro de tempo, a gente faria isso também. Se tivesse o curso de ótica 1 e ótica 2, né? Aí dava para a gente discutir todos esses pontos. Mas o objetivo aqui é ver os pontos principais e deixar essas coisas mais especializadas para quando a gente precisar. Vocês têm a introdução, vocês têm a base, né? Vocês vão saber entender, se precisarem, né? Entender em detalhes isso aí. Ok, gente? Alguma dúvida? Paulo Sérgio, eu tive uma dúvida, na verdade, bem no começo, mas não me atrapalhou de entender o resto, não. Eu só não entendi por que a diferença de fase ela é K vezes X, aquele X lá, que é a... Ok, deixa eu voltar aqui, então, na tela. Está aqui, né? A fase da minha onda, isso está aqui, tá vendo? Isso aqui é a expressão para o campo elétrico da minha onda. Ele tem uma amplitude E e ele oscila no tempo com K escalar R menos ômega T. Então, a fase da onda está aqui, é isso tudo aqui, né? Ela varia no espaço, varia no tempo e tem uma constante de fase que depende de como que a onda está na posição zero, no instante tempo zero. Como elas percorreram caminhos diferentes, aparece uma diferença nesse termo aqui, no K escalar R, que eu traduzi assim, ó, é K, né, a diferença de fase entre um feixe e outro é K vezes a diferença de percurso entre os 2 feixes. Quanto X é o tanto que um andou a mais que o outro. Entendi. Ficou mais claro? Esse K é o módulo do vetor. K é o módulo do vetor de onda, né? K é 2π sobre lambda. Perfeito. Tá? Lambda é o comprimento de onda aqui, dentro desse meio. Ok. Obrigado, Okay? Paulo. Então, assim, uma onda andou zero, né? Não andou zero, mas eu estou considerando nesse ponto aqui, né? Uma onda andou x, uma onda andou x0, né? Essa onda aqui, esse feixe de luz aqui, esse campo elétrico aqui, ele andou a distância x0 dentro do meio, o outro andou x0 mais esse x. Então, ele tem um termo k vezes x a mais do que o outro, do que o primeiro feixe. Ok? Bom, quem cala consciente, então deve estar ok, né, Matheus? Tá ok.
Esse negócio de ficar ligando e desligando o microfone, né, é terrível. Toda hora eu esqueço também. Eu estou numa reunião lá e isso acontece comigo, com todo mundo, né? Alguém você vê, mas o microfone está desligado. O pior é ficar com o microfone ligado, que aí atrapalha o... Atrapalha. E você não percebe que está atrapalhando, porque a gente não percebe os barulhos que estão aqui no meu meio. Eu sei que eles estão aqui, eu estou escutando, mas eu nem ligo, né? Mas aí a pessoa que está do outro lado escuta. Tem cachorro latindo, tem carro passando, moto passando na rua, tem... Uma das coisas que eu gosto no Zoom, assim, que eu optei pelo Zoom, é que o Zoom tem um jeito fácil de você fazer isso, né? Você está com o microfone fechado, se você aperta a barra de espaço, ele dá um temporary unmute, né? Ele fica temporariamente aberto. Então, se você quiser falar, você aperta a barra de espaço. É igual naqueles walk-talk antigos, né? Você fala, blá, 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 câmbio, aí solta o botão. Isso aí. Ok, então, gente. Muito bem. Eu vi que quase todo mundo definiu o trabalho lá. Estão faltando uma ou outras pessoas que eu acho que não estão presentes aqui, né? Então, bom, mas considero que é interesse de cada um. Daqui a um tempo eu começo a pressionar. Comecem a trabalhar, tá? Que tem muita coisa a ser feita. Primeiro problema, prova, antes que alguém reclame comigo, vou corrigir ele o mais cedo possível. Eu tenho que corrigir, é um compromisso meu de corrigir antes de passar o segundo problema. Ok? Professor, só uma coisa antes. Oi, Gabriel. Eu só não entendi por que o padrão de interferência é circular na última parte ali. Deixa eu voltar lá nele. Aí você tem que usar um pouco sua imaginação aqui. Mostrar de novo aqui a figura aqui, não? Olha para essa figura aqui, não? Essa aqui é uma fonte de luz extensa, tá? Então tem uma fonte de luz grande aqui. Está vindo luz aqui de todas as direções, estão focando aqui, e ela sai daqui também em todas as direções. A luz que vem nessa direção, ela converge nesse ponto da tela. Imagina agora uma luz que vem lá de cima dessa lente aqui, ó, incide aqui no etalon, vindo de cima. Ela vai convergir nesse ponto aqui, simétrico àquele lá de cima. Tá? Imagina que aqui nessa placa, não? Então aqui, veio esse feixe de luz aqui, que está desenhado aqui, mas vem um também lá de cima, não? Que essa fonte de luz está convergindo esses feixes de luz para cá. Essa luz que entra por aqui, sofre múltiplas interferências, ela vai convergir, ele vai sair aqui assim, não? E vai convergir no outro ponto simétrico aqui embaixo. Bom, o desenho está horroroso, mas espero ter passado a ideia. Melhorou? Não, melhorou. Eu acho que eu nem tinha percebido que era uma fonte extensa, achei que era uma coisa pontual. Não, nesse caso aqui é uma fonte extensa, é isso que produz esse padrão circular. Toda fonte tem uma certa extensão, né? Mesmo a fonte pontual, que eu falei, no interferômetro a gente usa uma fonte pontual, mas ela tem uma certa extensão, né? Então gera um padrão de anéis aqui também, e eu uso esse pinhole. Também não sei traduzir pinhole, não. A gente usa em português o termo pinhole, esse buraquinho, essa fendazinha pequenininha, a gente usa para selecionar só a parte central. Isso é uma técnica em ótica muito usada, né? Você põe no caminho do seu feixe de luz um bloqueio físico, né? Com um buraquinho para selecionar só uma parte da amplitude da onda que chega ali. Tá? Então, mas aqui esse padrão grande, circular, é porque a fonte é extensa, né? E está vindo de vários pontos. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Ok, então, pessoal, boa tarde para vocês, bom final de tarde, né? Boa semana, né? Nós estamos na terça-feira ainda, até quinta-feira que vem. Até mais. É quinta para você. Até quinta, professor.